Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Capítulo 5, eu quero ler aqui o versículo 5 e versículo 6, e então buscarmos, vamos ler do 5 em diante, do 5 até o 14, tá bom? Diz assim o texto. Os irmãos que estão em casa também podem abrir a Escritura e acompanhar conosco. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Bem, amados, como havia dito aos irmãos, ao introduzir aqui no finalzinho do capítulo 4, e já então em todo o capítulo 5 em diante, o apóstolo introduz o tema central da epístola. Eu digo central no sentido de que, embora toda a epístola tenha por centralidade a pessoa e a obra de Cristo, o fato é que o cerne desta epístola é a obra sumo sacerdotal de Cristo. Ou seja, é Cristo enquanto sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que exerce esse seu ofício num santuário não feito por mãos humanas, porém um santuário eterno nos céus, no Santo dos Santos que se encontra nos céus, num santuário superior, e ele tem por base de tal ministério uma aliança superior à antiga aliança, em que ele tem também um ministério superior, em que todas as realidades de Deus encontram-se disponíveis e acessíveis por intermédio desse ministério da nova aliança, tendo Cristo como sumo sacerdote, aquele que faz a intermediação ou a mediação entre os homens e Deus. Bem, mas acerca do sacerdócio, eu quero começar a pontuar agora alguns fatores importantes aqui para os irmãos,
porque ao adentrar o capítulo 6 de Hebreus, eu até diria que o capítulo 5 ele vai introduzir, sobretudo nos seus últimos versículos, o capítulo 6. O capítulo 6 é um capítulo que tem sido um entrave para muitos cristãos. É um entrave para os chamados arminianos, é um entrave para os chamados calvinistas, que são as duas linhas prevalecentes quanto ao conceito de salvação de Deus para o homem. Então é importante que os irmãos atentem e apreendam cada ponto aqui do capítulo 5, que serão como uma introdução ao capítulo 6, onde nós vamos desatar o primeiro nó desta epístola. Ok? Então veja, quando se fala em sacerdócio, vou falar de maneira geral sobre sacerdócio, então falarei de maneira particular sobre o sacerdócio de Melquisedeque. E então entraremos, no terceiro momento, na problemática acerca do entendimento e do conhecimento desse sacerdócio. De maneira geral, o sacerdócio ele fala primeiramente de mediação. Não se pode pensar em sacerdócio se você não trazer para si a ideia de um mediador. E um mediador entre Deus e os homens. Entretanto, só é preciso que haja esse tal mediador em razão de um problema primeiro, que é o problema do pecado. Ou seja, os homens mantinham íntima, o homem, mantinha íntima e direta comunhão com Deus antes da sua queda. Deus o criou em estado de retidão, e ali então, como nós podemos ver em Gênesis, o homem fora colocado no Éden e ele tinha plena comunhão com Deus. O Éden, enquanto muitos estão sempre pensando num jardim, no sentido literal de árvores e de rios, embora fosse, mas o ideal que nós entendamos é que é o que esse jardim significa dentro do plano da economia de Deus. Por que o livro do Gênesis começa dizendo que Deus plantou um jardim no Éden? Ora, ali visa nos revelar essa relação de Deus com o homem. Deus falava com o homem pela viração do dia. Deus falava com o homem numa brisa, uma brisa que envolve ou envolvia o homem de uma maneira muito particular, muito íntima. O homem tinha acesso, escutava a voz de Deus. Entretanto, quando o pecado entrou no mundo, então houve uma ruptura. E a maneira tão dramática dessa ruptura que foi gerada entre Deus e o homem é demonstrado em Gênesis como a expulsão do homem do Éden. Nós sabemos que Deus não expulsou o homem do Éden, coisa nenhuma. Entenda isso. Porque logo nós pensamos um Deus brabo, furioso, que entrou no Éden chutando os bichos, chutando a árvore. Eu falei para o homem não comer da árvore e acabou comendo, e agora eu vou ter que derramar minha ira sobre esse homem. Ora, esse é o pensamento meramente humano acerca de Deus. É certo que o livro de Gênesis, por ser um livro de sombras, um livro de figuras, e sobretudo, como dizem Hebreus, como dizem Colossenses, um livro de natureza rudimentar, em que o conhecimento de Deus não era claro. A palavra rudimento, de onde também vem a palavra rude, aquilo que é tosco, aquilo que não é claro, significa literalmente no hebraico, ou que seja no grego, em ambas as línguas, significa como se fosse uma palavra, o balbuciar do falar de uma criança. Uma criança, na sua ainda tenra idade, que começa a falar ali as primeiras vogais e depois querendo juntar para formar as sílabas, que não fala as palavras corretamente. Isso é o que significa a palavra rudimentar. Então, assim é o Antigo Testamento. Então, quem tem esse entendimento pelo Novo Testamento, ao ler o livro de Gênesis, vai saber que ali, todo o falar, sobretudo da Torá, é um rudimento, é um beabá, é um falar que não é muito claro, até porque Deus não havia se revelado plenamente naquele tempo. Então Moisés, ao receber a revelação, ele então trouxe nessa forma de um jardim em que Deus expulsa o homem, até para dramatizar e demonstrar quão perverso é o pecado. Então, uma vez que o homem está separado de Deus, em razão da sua transgressão, ocorre que agora esse homem precisa de quê? De avô? Gente, o que gerou essa questão do Éden?
Eu dizia que o sacerdócio, quando se fala de maneira geral, vem a primeira ideia de um mediador. Mas o homem só precisa de um mediador em razão da queda. O homem estava no Éden, em plena comunhão. Uma vez que essa comunhão foi rompida, o homem perdeu essa comunhão com o Criador. Agora ele precisa de quê? De um mediador que vai fazer esse caminho, essa ponte de reconciliação entre Deus e o homem. Então, quando o apóstolo traz aqui em Hebreus, capítulo 4, finalzinho, entrando para o 5, a ideia ou a verdade acerca do sacerdócio, ele quer que nós nos lembremos da queda do homem, e nesse caso, de um homem caído que carece de salvação. Temos que entender que o homem, precisando de salvação, ele nunca por si só poderá voltar ao Pai, senão por uma ação de Deus sobre a sua vida. É aí onde entra o papel de um mediador. O sumo sacerdote é um mediador. Então nós temos a ideia de pecado, de queda, a ideia de salvação, a ideia de um mediador. E esse mediador não é simplesmente um mediador, mas ele vem para ser aquele que oferece ao Pai a oferta pelos pecados dos homens. É aquele que satisfaz plenamente as exigências da lei de Deus. Do contrário, ele seria também um pecador. E aí, como um pecador, seria o quê? Carente de salvação, como todos os demais. Então, ele satisfaz a justiça de Deus. E agora, então, ele, mediante a oferta pelos sacrifícios, a oferta pelos pecados dos homens, então agora ele pode conduzir os homens de volta a Deus. Então, de maneira geral, quando se fala em sacerdócio, lembre-se de queda, de pecado, de separação. E aí você lembra então de mediação, oferta e salvação. Entenderam isso? Então, se estamos tratando de sacerdócio, estamos tratando sobre a salvação do homem. Deus salva o homem mediante o sacerdócio, mediante o sacerdote, sumo sacerdote, o serviço sacerdotal, que é trazer o homem de volta a Deus, não sem a oferta pelo pecado. Então, quando você lê na Escritura acerca do sacerdócio de Deus, você tem que lembrar da questão da salvação. Salvação implica o homem, a queda, o pecado, a separação de Deus, o mediador, a oferta, a salvação. Então, estamos adentrando o tema da salvação do homem. Porém, quando se fala de sacerdócio, ocorre que no Antigo Testamento, na experiência do povo de Israel, agora eu começo a falar de maneira particular acerca do sacerdócio, ocorre que o povo de Israel teve uma má compreensão acerca do sacerdócio. Isso porque Deus, ali a partir da Torre de Babel, Gênesis capítulo 10 e 11, Deus separou Abraão. Os irmãos lembram desse episódio? Sai da tua terra, da tua parentela, vem para uma terra que eu te mostrarei. Ao separar Abraão, Deus fez de Abraão, Isaac, Jacó, uma nova nação. E por eles não terem compreendido adequadamente o plano divino, ou os motivos pelos quais Deus separou Abraão, acabou que o povo de Israel desenvolveu uma visão completamente distorcida de toda a vontade de Deus. Alguém diria, pastor, você está sendo exagerado. De toda a vontade, sim, de toda a vontade de Deus. Os hebreus não entenderam absolutamente nada do que Deus falou para eles por meio da lei e dos profetas. A grande prova é que o final da experiência desse povo se deu com a crucificação do Messias. Eles mataram o bem mais precioso. Ou seja, o que a lei e os profetas disseram, senão que eles anunciaram o Cristo de Deus. Vem, portanto, a consumação da lei dos profetas, vem a substância da lei dos profetas, e eles matam a Cristo. Ou seja, não entenderam nada absolutamente. Se tivessem entendido, não teriam matado o Messias. E isso, esse não ver, não entender, não assimilar a vontade de Deus, é visto em vários momentos da história do povo de Israel. Sobretudo quando eles ali elegeram o sacerdócio levítico, ou seja, a tribo de Levi fora separada por Deus para representar o sacerdócio de Deus na terra. E dessa tribo, Deus ainda separou a casa de Arão para que exercesse o sacerdócio quanto aos sacrifícios, às ofertas,
porque as demais famílias haveriam de cuidar de outros aspectos do sacerdócio. Então eles elegeram, o povo de Israel, a tribo de Levi, sobretudo a casa de Arão, esse sacerdócio, como um sacerdócio exclusivo de Deus para com o povo de Israel. Ora, o que isso significa na prática? Que eles diziam assim, olha, a salvação de Deus passa pelo sacerdócio levítico. Não tem como Deus salvar o homem se não for mediante um instrumento que o próprio Deus estabeleceu, que são os sacerdotes e o sumo sacerdote, e as ofertas e a festa, que seja o dia da expiação, e sobretudo o que ocorre aqui dentro deste templo. Então eles, os judeus, com essa visão mesquinha do evangelho, o que não é diferente na maioria das religiões até os dias de hoje, uma visão mesquinha acerca de Deus, haja vista que as religiões, elas, cada uma de per si, quer o status, ou exige para si a exclusividade de depositários da verdade eterna de Deus. Toda religião quer intitular-se a religião certa. O cristianismo diz que é a religião certa. Ora, pastor, mas não é? Ora, e como é que poderia ser? Se o cristianismo, enquanto grande religião, está fragmentado em centenas e milhares de facções, tudo cristãs, tudo cristianismo, e uma luta contra a outra e condena umas às outras em detrimento, ou seja, salva-se a si mesmo em detrimento dos outros. Ora, se o cristianismo fosse a única verdade de salvação, eu perguntaria, qual parte do cristianismo você está falando? Está falando dos evangélicos? Ou você está falando dos protestantes? Ou dos católicos? Simples assim. Católico é cristão, é cristianismo, ou não é? Evangélico é cristianismo. Protestante é cristianismo. Evangélico é cristianismo. A pergunta é, os evangélicos acham que os católicos serão salvos? Fala a verdade. Você já viu um evangélico, pastor evangélico, canela de fogo, diz assim, olha, os nossos irmãos católicos são salvos porque são cristianismo. Ora, se isso ocorre de fato, ou melhor, se isso não ocorre, se você vê que o movimento cristão evangélico não aceita os católicos que também são cristãos ou do cristianismo, então a salvação não deve estar no cristianismo. Do contrário, todos que estão no cristianismo estariam salvos. Sim ou não? Vocês entenderam o meu argumento ou não? Ou seja, o cristianismo está fracionado em inúmeras religiõezinhas pequenas, humanas, de modo que eu posso afirmar que a religião humana, que o próprio homem cria, são muros de separação entre a grande família de Deus, de exclusão. E o povo de Israel logo se viu como povo exclusivo de Deus, absoluto de Deus, e tanto é que eles se arrogavam de serem os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, de sorte então que eles tinham orgulho da circuncisão. Atenção, a marca na carne, isto é, uma marca exterior que supostamente ou teoricamente os distinguia de todos os homens sobre a face da terra. O que eles não sabiam é que no plano de salvação de Deus, o sacerdócio de salvação para os homens, o sacerdote que opera a salvação para os homens, o sumo sacerdote que cumpre cabalmente a salvação dos homens, não estava no sacerdócio levítico. Esse é um detalhe e um diferencial enorme que quebra as pernas do judaísmo. Veja comigo aqui no capítulo 5, versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Arão. Não é de Arão? De Melquisedeque. Olha, mas pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque Melquisedeque, aí você vai ter que remontar a história em Gênesis 14, nós vamos ter que retomar esse ponto quando chegarmos no capítulo 7 de Hebreus, mas por enquanto vamos apenas falar de maneira breve.
O capítulo 14 de Gênesis nos mostra que quando Abraão voltava da batalha contra as 5 nações, que ele foi libertar o seu sobrinho Ló, é importante nós sabermos ou nos lembrarmos de que este momento, quando Abraão vem dessa batalha, Abraão não tinha ainda gerado Isaque. E não tinha Isaque nem nascido, muito menos Isaque tinha gerado Jacó. Muito menos Jacó tinha gerado Levi. Muito menos Levi tinha gerado Arão. Porque não é em Arão que vai surgir esse sacerdócio levítico. Entende o que eu estou dizendo? Então, neste momento, quando Abraão ainda não tinha uma prole, não tinha uma descendência, não havia sacerdócio araônico, ou de Arão, ou do povo de Israel. Foi nesse momento que Abraão voltava da batalha, ele se deparou com um sacerdote, ou sumo sacerdote, Melquisedeque, que não tem nenhuma relação sanguínea, carnal, natural, nem com Abraão, que dirá com Isaque, ou seja, não tem com Abraão, não tem com ninguém mais daí para frente. Então, esse sacerdote chamado Melquisedeque é aquele de que diz, no capítulo 7 de Hebreus, olha que coisa mais interessante, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de existência. Ou seja, você não pode ligar o Melquisedeque a nenhuma herança humana, a nenhuma linhagem humana, a nenhuma facção humana. É um sacerdócio totalmente separado de qualquer tipo de nicho humano ou de religião humana. Porque esse sacerdócio é universal, não é do povo de Israel. Não é propriedade dos brasileiros, não é propriedade do cristianismo, não é propriedade do Oriente, nem do Oriente Médio, nem do Ocidente. Tanto é que é dito sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, sem fim de existência. Ou seja, você não tem noção de como situar esse sacerdócio, senão no âmbito universal e atemporal. E é desse sacerdócio universal e atemporal que procede o sacerdócio de Deus e o sacerdote de Deus e a oferta pelo pecado dos homens e a salvação de Deus para os homens. Então, nesse sentido, a salvação deve ser compreendida como sendo algo totalmente divino. A partir do momento que surgir uma religião, a melhor que seja, que fale, olha, você só será salvo se você fizer isto, aquilo, outro, e começar a apontar o que quer que seja como uma forma de aquisição de salvação, fuja dela. Ah, pastor, mas é a igreja que eu nasci, fuja dela. Porque logo a salvação não estará mais vinculada àquele que transcende o tempo, o espaço, as genealogias. Os judeus caíram nesse grande erro de achar que eles eram o povo exclusivo de Deus, de modo que eles chegaram, depois de terem construído o templo em Jerusalém, a construir vários muros de limites de acesso ao templo. Havia o pátio das mulheres. As mulheres não podem entrar aqui. Então, fizeram um pátio separado para elas. Fizeram um muro para cá, daqui para cá é o pátio dos gentios. Foram segregando as pessoas. Então, o apóstolo, ao tratar da salvação eterna de Deus, por meio aqui do sacerdócio, ele diz, olha, o sacerdócio a que eu me refiro, de onde vem o Cristo de Deus, o sacerdote de Deus, o sumo sacerdócio de Deus, a oferta pelos pecados da parte de Deus, a salvação de Deus é uma salvação, é um sacerdócio que não pode ser interpretado ou vinculado a nenhuma instituição humana, nem a um Estado em particular, nem a um homem em particular, nem a uma família em particular, nem a uma religião em particular. Esse sacerdócio transcende todas as coisas. Por isso, o terceiro ponto é a problemática que o apóstolo vai situar essa discussão. Talvez para nós hoje não faz muita... nós não vemos muita importância em se debater essa questão do sacerdócio. Mas quando o escritor aos Hebreus, ele escreveu esta carta, ele tinha
todas as razões e todos os motivos para discutir esse assunto. Veja o que ele vai dizer no versículo 11 do capítulo 5 de Hebreus. Ele diz assim: a esse respeito. A respeito de quê? Do sacerdócio de Deus, que implica a queda do homem, o pecado do homem, a separação do homem de Deus, que implica uma obra de mediação, portanto, um sacerdote, a oferta pelo pecado, a salvação do homem, e, sobretudo, essa visão, esse entendimento de um sacerdócio que não esteja vinculado a nenhum povo, a nenhuma família da terra, no sentido, como eu posso colocar? A nenhuma família em específico sobre a terra, porque o Cristo de Deus, como sacerdote, tem a ligação com todas as famílias da terra, ou com a grande família dos homens, porque ele se tornou participante de carne e sangue como todos os homens. Mas ele próprio não poderia falar que ele estava ligado a um povo exclusivamente. Alguém vai dizer assim: pastor, meus estudos da Bíblia me levou a ver que Cristo tinha sim uma ligação com a nação de Israel. Basta que você, pastor Alexandre, leia o texto de João, capítulo 1, versículo 11, quando diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí eu pergunto: será que Deus, ao enviar seu filho, não sabia que ele seria rejeitado e morto pelo seu próprio povo, Israel? Deus não sabia? Será que ele estava na ilusão de que ele veio para o seu, na ilusão de que o seu povo, o judeu, haveria de recebê-lo? Não, não havia nenhuma ilusão disso. Ou seja, tudo o que ocorreu na história estava dentro de um projeto divino. Deus é soberano, Deus é onisciente. Nada foi sendo corrigido ao longo do caminho. Ele não veio para os seus e de repente ficou decepcionado porque os seus não receberam. Aí ele foi orar: ô pai, e agora o que eu faço? Os meus não me receberam, o que eu faço agora? Me dá uma orientação. Nada disso. Inclusive há um texto na Bíblia muito interessante que demonstra esse exato momento profético em que Cristo ele quebra, historicamente falando, os seus laços sanguíneos ou consanguíneos com o seu povo Israel. Foi aquele momento, salvo engano, está lá em Mateus, no capítulo 11, quando é dito, capítulo 12, quando é dito que Jesus estava dentro de uma casa, falando a palavra, quando alguém falou assim: olha, aí fora estão a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs estão te chamando lá fora. Ou seja, a família, né? Mãe, irmãs e irmãos, a família de Jesus. Neste momento, Cristo diz assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E quem são minhas irmãs? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Olha como que agora, ele não diz que ele é filho de Maria, nem filho de José. A vontade do meu Pai Celestial. Portanto, os que fazem parte desta família celestial, que tem como fonte o próprio Pai, não são aqueles de carne e sangue, mas aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Então, olha a clareza com que o próprio Cristo ensina que a sua relação não é com uma família, uma instituição, ou que seja uma nação sobre a terra, mas ele é o Cristo de Deus, ele é atemporal. Então, na visão do povo de Israel, quando se falava de salvação e de sacerdócio, isso era um grande problema para eles. E aí então que o apóstolo, aqui no capítulo 5, a partir do versículo 11, introduz a problemática. E daqui nós começamos a estudar efetivamente a epístola aos Hebreus. É aqui que o livro de Hebreus ganha todo o significado e todo o sentido enquanto uma epístola que está no cerne do Novo Testamento. Ele diz assim: a esse respeito, falando de sacerdócio, falando do sumo sacerdote, falando do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, falando da queda do homem, da necessidade de um mediador, de uma oferta pelo pecado, de salvação, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Quero parar por aqui. Eu vou falar pedacinho por pedacinho, até os irmãos terem a visão do todo. A esse respeito, tem muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Eu tenho lidado com essa dificuldade aqui, nesses últimos tempos. Quando se fala do Evangelho, porque o sacerdócio de Melquisedeque
na sua totalidade, é o Evangelho de Cristo. Quando nós falamos do Evangelho, nós, embora falemos com todas as propriedades, embora falemos com todas as explicações, as exegeses bíblicas, as fundamentações, as exemplificações, as implicações, embora nós tenhamos todo o cuidado de construir um mapa da verdade para que a pessoa veja o todo da revelação acerca do Evangelho, me parece que é uma coisa muito difícil de ser assimilada. Se tem uma coisa difícil de se compreender nos dias de hoje, é o Evangelho. Não que o Evangelho seja em si mesmo complexo. Olha, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Ora, aquele que explica, só explica porque conhece. Quem não conhece, não explica. É assim ou não é? Mas a explicação se torna difícil quando aquele que está ouvindo e recebendo a explicação não tem as condições de assimilar aquela verdade explicada. A verdade, muitas vezes, fica muito distante do entendimento daquele que ouve, porque a pessoa não tem condições de compreender. Seria mais ou menos como você tomar uma criança, por exemplo, de 3 anos de idade, e querer falar para ela acerca da equação do segundo grau. Tem como ela compreender? Tem ou não? Mas por que não tem como ela compreender equação do segundo grau? Por que não tem? Física quântica. Falar para ela acerca, enfim, por que não tem como ela... Não que ela seja desprovida de uma capacidade, mas é porque a sua capacidade de assimilação ainda não se desenvolveu. Quando você lê um livro e você não entende o que aquele livro diz, é porque certamente lhe faltam todos os pressupostos que ali estão naquele livro. Todo texto, quando lido, todo texto, quando escrito, é um intertexto. Nenhum texto, ele fala de si mesmo e se esgota em si mesmo. Quando alguém escreve um texto, ou quando alguém discursa uma mensagem, aquele discurso, aquela mensagem, está em constante diálogo com vários outros discursos e vários outros textos. Quando a pessoa não tem a compreensão desse contexto maior, do qual o autor, escritor, o orador, abstrai ou extrai as ideias, a pessoa que ouve, ela não pode compreender. Infelizmente, a gente vive num tempo, eu posso falar com bastante propriedade acerca da nossa experiência aqui no Brasil, de como que é difícil as pessoas entenderem as coisas mais básicas possíveis. Você fala, a pessoa luta, não entende. A mente está travada. Não é que a pessoa é má, não, ou perversa, não. A pessoa às vezes até quer, ele quer compreender, só que não tem condições de compreender. Agora, não vamos nos escorar nesse argumento para justificar o fato de as pessoas não entenderem o Evangelho. Veja o que o apóstolo vai dizer aqui. Versículo 11, ó. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Aí ele vai dizer a razão. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tardios em ouvir. E esse tardios em ouvir tem várias implicações. Eu quero aqui trazer, pelo menos em 2 instâncias, essa tardança no ouvir. Primeiramente, do ponto de vista histórico, de maneira humana, geral, desde o homem criado até os dias de hoje. Imagina os irmãos que o homem criado, bem, de acordo com o modo que a Escritura coloca a criação do homem, nós estaríamos hoje com quantos anos? A humanidade estaria com quantos anos? De Adão até os dias de hoje. De acordo com a Escritura, 6.000 anos. E o que o sexto ano significa na revelação bíblica? Basta você pegar os 7 dias da criação. Se no primeiro dia houve luz, no segundo dia, separação das águas de cima, das águas de baixo.
Terceiro dia, aparece a porção seca, surgem as relvas, as ervas com semente, as árvores frutíferas. No quarto dia, surgem os peixes, e assim vão vindo os animais, até chegar no sexto dia. Que nós temos o quê? O homem é a imagem de Deus. Então, teoricamente, nós estaremos vivendo esse sexto 1000 ano de idade do homem, o que significa o quê? Se os dias da criação, primeiro, segundo, terceiro, nos remete profeticamente a esse tempo de criação da existência humana, então o sexto dia, lá de Gênesis capítulo 2, é o homem perfeito. Esse homem perfeito, em relação a toda a criação anterior, significa o homem maduro, significa o homem na sua plenitude, o homem completo, significa que a criação de Deus chegou na sua maturidade, no homem pleno. Então, teoricamente, quando nós falamos acerca da história do homem sobre a terra, se nós tomarmos o pressuposto profético que a Bíblia nos traz sobre os dias da criação e relacionar ao tempo cronológico que a Bíblia nos apresenta, ainda que profeticamente, sobre a existência do homem sobre a terra, nós estamos vivendo no tempo em que a humanidade era para ser uma humanidade madura. Madura. Poxa vida, estamos no século 21, no século depois de Cristo. Antes de Cristo já houve ainda outro tempo. Então, a humanidade já passou por muitas coisas. Nós tivemos toda sorte de conhecimento. Desde o conhecimento mitológico dos gregos, que é a infância da infância da infância, passando pelos rudimentos de Moisés, essa humanidade já teve acesso a isso. Pelos profetas, pela palavra encarnada, pela igreja apostólica do primeiro século, depois entramos em toda a Idade Média, passamos pelo Renascimento, Iluminismo, modernidade, estamos na pós-modernidade e os homens não conseguem compreender nada. Tecnologia avançadíssima. O homem detém conhecimentos científicos profundos. Até dizem que o homem já foi à Lua. Agora eles querem voltar à Lua como uma base para de lá ir a Marte. Legal, né? Bem, mas o homem, pelo tempo em que ele viveu sobre a Terra, era para ser uma humanidade madura. Mas o que nós vemos é uma humanidade infantil, egoísta. Os sentimentos que norteiam a vida dos homens individualmente, e mesmo o individual dentro do coletivo, quando se fala, por exemplo, de um estado em relação a outro estado, aí esse estado se torna um indivíduo em relação ao outro, aí vem o egoísmo de uma nação em detrimento de outra, por exemplo. A humanidade não consegue compreender a verdade de Deus. Entende-se tudo quando fala sobre a verdade. Ele até acha que entende a verdade, mas quando você vai ouvir a verdade, são verdades mesquinhas. Imagine só quando uma religião, como o cristianismo, diz que Deus, o eterno, criador de tudo, o absoluto, aquele que é Senhor de todas as coisas, criou, ainda diz que criou, que em algum lugar lá, um tacho de fogo, onde Deus joga as almas que não lhe obedecem, para ficar ali queimando com aquele fogo pelas eternidades sem fim. Eu fico imaginando, gente, isso veio lá da Grécia Antiga, no tempo mesmo da infância da humanidade, e até hoje esse pensamento infantil prevalece no meio das grandes e ditas religiões representantes de Deus. Até o próprio homem. Eu sei que muita gente não concorda com muita coisa do que eu digo, mas não precisam concordar, até porque a verdade é filha do tempo. Talvez você não esteja pronto para entender algumas coisas hoje, mas daqui a um tempo você vai entender. Mas o fato é que nós mesmos, se você tomar a você como um exemplo e comparar você com Deus, você vai ver que o Deus que você diz que crê é menor do que você.
É simples assim. Se você fosse posto como um juiz de uma causa, você fosse posto como um juiz de uma causa, e você fosse julgar, portanto, um assassino, um homicida ou quem quer que seja, certamente você, com o grau de compreensão, de evolução humana que você tem, jamais você daria uma pena que ultrapassasse o merecimento do crime cometido. Ou seja, você faria de tudo para ser o mais justo possível. Ou não? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Mais justo possível. Imagine você vendo um juiz dando a uma pessoa que viveu, digamos, 70 anos de idade, viveu servindo a Deus da sua maneira, mas que por uma desgraça, uma infelicidade, na última semana de vida do indivíduo, ele resolveu fazer um tanto de bobagem. Os ditos pecados, né, que vamos colocar assim. E aí ele morreu naquela semana, que miséria, podendo escapar um pouquinho só, voltar de novo para a sua fé, mas não deu tempo. Aí vem Deus e fala assim, infelizmente você viveu 69 anos e 11 meses, né, e 20 dias no bem, mas você deixou de fazer o bem por uma semana ou por 10 dias. Então, a minha justiça me obriga a lançar tua alma no lago de fogo, onde ela queimará eternamente. Por uma semana você vai pagar uma eternidade. Você acha isso justo? Estou perguntando. Se é justo, de que é justo? Não, mas porque é a justiça de Deus. Não, é por isso mesmo que é de Deus, que não pode ser desse jeito. Entretanto, nós, o cristianismo na sua maioria, ainda acredita nos dias de hoje que Deus faria tamanha injustiça dessa. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê tantas atrocidades que foram feitas em nome de Deus. E o povo acreditando que Deus mandou, de fato, realizar todas aquelas atrocidades. Hoje, se você, por exemplo, chegar num país e você encontrasse ali alguém que cometeu um adultério, e por essa razão aquele povo, de acordo com suas leis, iria apedrejar aquela pessoa, você acharia isso justo? O que aconteceu? Não, ela adulterou. E aí? Não, agora a lei manda levar e apedrejar esta pessoa. Você acha que essa pena é justa? Lógico, você é um homem do século 21. Você não vai admitir isso, você não é nenhum bárbaro. Porém, estava lá em Moisés mandando apedrejar em nome de Deus. Entretanto, quando esse Deus... Não, ou melhor, entanto, quando o Deus verdadeiro veio à terra e procuraram-no, dizendo, a lei manda apedrejar, e tu que diz, e falou assim, não. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Esse é o Deus verdadeiro. Aí Moisés disse, porque era desse modo que ele podia compreender a Deus. Ainda mais porque ele era ministro da condenação e da morte. Bem, mas o que importa, eu comparei os tempos para demonstrar que, a despeito de nós termos hoje algum crescimento em relação ao nosso passado, mas os homens de hoje em dia, historicamente falando, eles não podem compreender a verdade de Deus na sua mais pura essência. É preciso que nós venhamos a nos despir de muitas coisas que a religião impôs e que nos impede, portanto, de compreender. Eu falei do aspecto histórico do homem desde Adão até os dias de hoje. Agora, existe um outro aspecto, que é o aspecto particular e individual, quando se refere a mim individualmente, a você individualmente. Talvez você tenha 30 anos, 40, 50, 60, 70, cada um tem a sua idade. E a questão é, quanto tempo de vida você teve aqui nessa terra? Eu, particularmente, Alexandre, tenho 42 anos. A pergunta é, será que nesses 42 anos eu fui apreendendo pouco a pouco a verdade? Porque a compreensão não acontece do dia para a noite. A compreensão é ontológica, ela é orgânica. Ela vai sendo gerada, o discernimento vai sendo gerado. Mas será que hoje, na minha atual situação, na minha idade atual, eu tenho condições de compreender a verdade? Ou eu sou uma pessoa
ainda puramente dogmática. Aí, para você ter uma ideia do que nós estamos dizendo, é importante que você contemple as pessoas, seja ela de qual for a sua religião, como o nosso contexto é mais evangélico, cristão, a sua denominação, e você vai ver o quanto que as pessoas ainda estão apegadas a coisas que não têm nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Pessoas que estão ocupadas na sua fé, na sua religiosidade, elas estão ocupadas. Ontem mesmo assistindo na televisão, um programa da Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor falando sobre o altar de Deus. Você tinha que levar tudo no altar de Deus. Aí as pessoas dão testemunho, né? De aquisição de casas, de carro, de dinheiro. A pessoa gastar toda a sua vida, a sua fé, as suas forças, para chegar no fim. Qual o fim? O dinheiro. Isso é muito miserável. Como se a vida do homem se esgotasse num carro bonito. Eu sei que nós gostamos, todo mundo quer ter um carro bonito, e que tenha, mas que ele não seja o alvo da sua existência. Que você não encontre nisso o topo da sua experiência. Eu cheguei no auge, eu conquistei, eu venci. O que foi? O que aconteceu? Eu adquiri uma empresa, sou empresário agora. Grandes coisas, né? Outros estão envolvidos, gastam sua vida todinha pregando de porta em porta para dizer que se o teu irmão, teu parente, tua mãe precisar de transfusão de sangue, que você não dê. Porque o sangue é alma. Pessoa preocupada com isso. Gasta sua fé. Outros preocupados em que não se pode comer carne de porco, carne de peixe de couro, não pode tomar Coca-Cola, não pode fazer isso ou aquilo, guardar o dia do sábado da semana. Outros preocupados com pano sobre a cabeça, outros com lavar os pés, outros preocupados. Ontem mesmo, num grupo aí, o pessoal passou a noite quase toda discutindo acerca de bebida alcoólica. Pode beber, não pode beber. Pode beber, não pode beber. Pode beber. E eu vi aquilo. Josué, eu vou ficando consumido, te peço perdão, você que é o chefe do grupo, você que comanda tudo lá, mas eu fico assim, meu Deus do céu, tem que falar alguma coisa aqui. Aí eu não consigo falar, porque eu falo, e quando eu coloco um trecho pequeno, de umas 5, 6 linhas, que diz muita coisa, e o povo lê, mas não lê, porque continua falando tanto de bobagem, eu vou cansando, falo, não pode, Senhor, eu não tenho condições de falar nada, porque tudo que você fala não serve, até porque você fala, falando ou não falando, não muda. Porque o correto, eu penso, é assim. Se alguém diz algo, e vem alguém, e faz uma demonstração, explicando, você fala, então, peraí, então vamos rever. É o mais sensato que eu penso. Mas a pessoa continua dizendo as mesmas bobagens. Eu não dou conta. Bebe, não bebe. Bebe, não... Não, o vinho tinha álcool, não tinha álcool. Tem álcool, não tem álcool. Tinha álcool, não tem álcool. Eu fiquei tão nervoso uma hora. Falei, não, daqui a pouco vão dizer que o vinho inferior que tinha naquela festa lá em Caná era inferior porque era fruit. E que quando Cristo, então, transformou água em vinho, que trouxe o melhor vinho, então era Del Valle. Vão dizer que a diferença do inferior para o melhor é o fruit e o Del Valle. Gente, quanta tolice! Vamos olhar para a essência das coisas do Evangelho. Se beber ou não beber transformasse alguém, os assembleanos eram todos transformados. E não tem nenhum que eu saiba. E o pastor Judas está ali sentado. Me perdoe. Mas não é só lá, não. É aqui também, meu irmão. Se saia comprida resolvesse problema de gente, não tinha adultério, prostituição, impureza nas igrejas. Deus e amor, não teria. E está cheio. Tudo isso não tem resolvido porque as pessoas são tardias em ouvir. Ser tardio em ouvir significa que há uma responsabilidade nossa. Porque uma criança que ainda não atingiu um certo conhecimento, porque ela ainda não cresceu em razão do tempo que não foi lhe suficiente, não pode dizer que ela é tardia, pode?
Uma criança de 5 anos. Ela ainda não sabe, por exemplo, fazer um miojo para comer, sabe? Você pode falar assim, menino, você está sendo tardio. Pode, não pode? Tem 5 aninhos, calma. Agora, um caboclo de 20 anos de idade, não souber fritar um ovo para comer, ele é tardio. Ele é tardio. E olha que tem muita gente assim. É porque nunca sofreu, nunca precisou. Mas é tardio. Bem, por todos os efeitos, desculpe meus exemplos tão pequenos, né? Mas a razão é que essas discussões acerca do nada, que chega a lugar algum, já demonstra que os homens eles são tardios em ouvir. Ainda estão nos rudimentos, ainda estão preocupados com as coisinhas. Tem gente que se preocupa até com o formato do local de reuniões, com a cor. Tem denominações que não pinta o seu templinho de outra cor, senão de azul celeste. Não pode. Olha a preocupação do povo, Josué. O povo está preocupado com isso. É um povo atrasado, um povo não crescido. Olha o que diz o texto. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Até aí está bom. Então vejam que é dito que havia já um tempo decorrido. E em razão do tempo decorrido, já éramos para ser mestres. Éramos quem? A humanidade, olhando de Adão até os dias de hoje, e você, na sua individualidade, com seus 60 anos de idade. Ou 40, ou 50, ou tantos. Não já era para nós termos, ou não era, pessoal? Agora, não é exatamente esta aplicação que o autor faz do texto. É importante atentar para isso. Eu estou trazendo para nós essas duas aplicações, falando da humanidade no seu coletivo e do ser individual que somos nós. Porém, aqui o apóstolo se refere à nação de Israel. Atente para isso, porque disso vai depender o entendimento do capítulo 6. Então, é como que o apóstolo dissesse assim, para os hebreus. Quem são os hebreus? Ora, são os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, cujo legislador foi Moisés e os profetas que lhe legaram toda a explicação da lei. Então, imagine só que quando o escritor disse tais palavras, já havia aproximadamente 2.500 anos em que esse povo já deveria ter crescido. Veio Abraão, começou uma história. Gerou Isaque, Jacó, José, no Egito. Nasce a nação de Israel, com a sua libertação do cativeiro egípcio, o pacto do Sinai, 40 anos no deserto, se estabelecem na boa terra de Canaã. Aí vem então o rei Saul, vem o rei Davi, vem o rei Salomão, aí vem então o tempo do cativeiro, o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio, depois o retorno do cativeiro, a reconstrução do templo em Jerusalém. Já se passaram então 400 anos de silêncio, que é o período intertestamentário de Malaquias a Mateus. Vem João Batista, vem Cristo, 3 anos e meio pregando, ensinando, falando para esse povo. Cristo morreu, a igreja foi instaurada. E o escritor fala, gente, já era tempo de vocês, desde Abraão até aqui, serem mestres. Não era tempo de o povo de Israel ainda estarem confusos com respeito à verdade de Deus. E o pior, a ideia dos hebreus aqui era exatamente uma ideia de que a verdade de Deus consistia em quê? Nas coisas. Isso serve para a nossa advertência.
Os hebreus tinham um problema. Eles pensavam que a verdade de Deus era o templo, que Moisés erigiu no deserto e posteriormente Salomão o instaurou definitivamente em Jerusalém. Eles pensavam que aquele templo feito de pedras era a vontade de Deus. Mas que Deus tão pequeno. Olha, como diz Isaías capítulo 66 e também Atos capítulo 17, o Deus que fez a terra, o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, habitaria ele numa casa feita por mãos humanas? O povo, os hebreus, eles pensavam que a vontade de Deus era aquele lugar. E tem mais, achavam que a terra de Deus não era nem o planeta Terra, não, era Jerusalém. É muita graça. Vocês não acham engraçado, não, pessoal? Ó, o Deus criador de todas as coisas, das bilhões e bilhões e bilhões de galáxias e mundos, que fez todos os seres invisíveis, arcanjos, serafins, querubins, anjos, principados, potestades, dominadores, forças espirituais, as estrelas, os sóis, os mundos, que criou a terra, toda essa biodiversidade, essa complexidade, o Deus que fez o mundo, os céus, a terra e tudo o que nela há, agora ele elegeu uma terra, um territóriozinho, 1000 vezes menor que o Brasil. Aqui é minha terra, para eu morar aqui. Não tem sentido. Não tem sentido. E o pior, dentro dessa terrinha chamada Israel, aí tem Jerusalém capital, e aqui tem um templo que era menos que 40 metros quadrados. Minha casa, minha vida. Não tem lógica. Vocês não acham isso mesquinho, não, amados? Fala a verdade. Não, fala a verdade. Aí o profeta Isaías já tinha dito há muito tempo. Eu não estou falando bobagem, não. Lá atrás, ainda naquele tempo dos rudimentos, Isaías, tomado por uma visão extraordinária, disse: o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há, não habita em casas feitas por mãos humanas. Aí diz mais, esse Deus diz: os céus, olha para o infinito, é o meu trono, é onde eu me assento. E a terra, o planeta, é o tapete debaixo dos meus pés. Com isso, ele não quer dizer que a terra seja o estrado dos pés, não. Quer dizer apenas assim, você tem noção da imensidão de Deus? Você tem noção do que é Deus? Nós temos que quebrar essa ideia de um Deus feito à imagem dos homens. Temos que perder isso, jogar isso fora. Achar que Deus é servido por mãos humanas. Achar que você agrada a Deus porque você dá um dinheiro, porque você guarda um dia da semana, porque você se abstém daquela bebida, daquela comida, daquele lugar, daquela música. Deus é espírito. Deus é maior do que o homem, maior do que a criação, maior do que as culturas. Deus transcende tudo. Deus não está preocupado com o homem na sua efêmera vida sobre a terra. Agora ele está preocupado com o coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Por isso o julgamento de Deus não é o julgamento das ações, mas das intenções e propósitos do coração. Vai muito além do homem. Então os hebreus pensavam que a vontade de Deus era aquele templo. Aí eu pergunto para vocês, para você o que é a vontade de Deus? Para você, o que você entende? O que é a vontade de Deus? Pastor, nesse Natal eu não vou nem colocar árvore de Natal lá em casa, não vou fazer festa. Esse Natal eu não vou beber vinho. Esse Natal eu vou dormir cedo. E daí? Eu falo isso porque na minha vida e na minha experiência de pregador, eu já preguei muitas coisas e exaltei muitas coisas como se fossem grandes.
quando eu vi que não eram grandes, eu abandonei. Abandonei. Pastor, o que você acha do Natal? 25 de dezembro. Bem, de acordo com os estudos, é uma data pagã. Vamos discutir os méritos, certo, pastor José? Está lá, se você for às enciclopédias, hoje você não consulta mais enciclopédia, você vai à internet, artigo tem à vontade. Era o dia do nascimento do Deus Sol na sua maior força, no solstício de inverno. Para nós aqui é verão, em solstício de verão. E era a data, então, aí vai remontar a história lá atrás, em Nirod. Aquela história, está tudo certo, é isso mesmo. Aquilo que a Igreja Católica Romana, o arranjo que ela fez para falar do nascimento de Cristo, foi tomado de empréstimo do paganismo. Ninguém duvida disso. Agora, eu entendo hoje, pela misericórdia de Deus, eu entendo, que muitas coisas que no passado foram tomadas de empréstimo, com o passar do tempo esvaziou-se de sentido. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Por exemplo, um exemplo prático. Você pega uma palavra, hoje você fala assim, mas que menino danado. Alguém diz, não chama de danado. Você está amaldiçoando o seu filho. Ora, mas por quê? Danado, que eu saiba, uma criança levada, uma criança que não para quieta, que mexe em tudo. Não, é porque essa palavra significa condenado ao inferno. Aí eu digo, não é isso que significa. E eu provo. A pessoa pega um dicionário e vai lá buscar na etimologia, na raiz, origem da palavra, como ela nasceu. Está aqui, condenado ao inferno. Fala assim, vixe, é verdade. Calma. As palavras, todas elas nascem a partir de um significado legítimo, verdade. Porém, com o tempo, com o uso, aquela palavra vai perdendo o sentido antigo e vai assimilando um outro sentido. Ela se esvazia semanticamente daquilo que ela significava e ela passa a significar uma outra coisa. A palavra em si mesma nada significa em si mesma, senão ao sentido que você imprime nela. Entenderam ou não? A palavra só tem significado quando você confere a ela aquele significado. Quando você fala uma palavra, mas não é aquilo que você quer que ela signifique, ela não representa aquilo. De sorte que é possível você xingar um palavrão usando uma palavra sagrada. Querem ver? Quando um crente, aquele santarrão, está com muita raiva do seu inimigo, ele fala, aquele é um abençoado. Ele está xingando. E ele está amaldiçoando. Não, ele não está não. Ele falou abençoado. Não, a palavra foi o que ele disse. Mas o significado que ele imprimiu não é bênção. Porque há uma intenção. Então, voltando à questão do Natal, é verdade que houve essa paganização. Com o tempo, foi virando uma coisa meramente comercial. De sorte que hoje não tem nada a ver com paganismo. Não tem nada a ver com Jesus, absolutamente. Tem tudo a ver com o consumismo. Esse é o significado que tem. Então eu não vou ficar preocupado se o irmão tem ou não tem na casa dele uma árvore de Natal. O problema é seu. Eu quero saber se você está entendendo o Evangelho. Isso eu quero saber. Eu estou preocupado com você. Se você tem tocado nas realidades da verdade de Deus. Se você tem compreendido que o sangue de Jesus, que a morte de Jesus, que a cruz de Cristo é que de fato salva. Mas que não é o sangue hemácias. Mas é o que aquele sangue significa no âmbito cósmico de toda a história do universo. Por exemplo, se você acha que o sangue que salva o homem é o sangue que caiu como gota, você está retrocedendo para o catolicismo romano. Sabe por quê? Porque o sangue derramado na cruz, o sangue hemácia, é o sangue de quem? De Deus ou de Maria? O senhor pastor que é um excelente exegeta histórico. O sangue, a gota que caiu,
que saiu lá da veinha, que rompeu, que caiu aqui. Então, de quem era aquele sangue? De Maria, que era o sangue de quem? De Davi, que era o sangue de Adão. Então, se você falar que aquele sangue, enquanto gota, é o que salva, então, quem salva é o homem. Mas se você disser, gente, aquele que é Deus, Criador de todas as coisas, aquele que é Yahvé, eu sou, o único que é, ele abriu mão de ser. E esse abrir mão de ser implica o tornar-se uma criatura humana. E agora não somente tornou-se criatura humana, mas foi uma criatura humana que nasceu para servir os homens, até mesmo o seu maior inimigo, que foi Judas. Em amor. E não somente ele se tornou homem e serviu, mas ele sofreu a morte, quando não tinha nenhum pecado. E não somente sofreu a morte, mas sofreu a pior das mortes, que foi a de um maldito, crucificado. E não somente morreu, mas desceu às regiões mais baixas da terra. Foi ao limite onde uma criatura caída pode chegar, não sendo ele caído. Tudo isso para demonstrar ao universo que Deus é amor, que Deus, embora seja, sendo, não se apega ao fato de ser, por isso ele pode ensinar às suas criaturas, à sua criação, aos seus filhos, que aquele que é maior é aquele que serve. É esse Espírito de Cristo, representado em forma figurada pela morte, pela cruz ou pelo sangue. É isso que tem poder. É isso que quando você fala o sangue de Jesus tem poder, ganha força no mundo espiritual. Se você disser para um demônio, para um diabo, seja quem for, o sangue de Jesus tem poder. E esse diabo, esse demônio souber e ler nos seus olhos que você fala isso como quem sabe o que significa, nunca mais ele olha para a tua cara, esse demônio. Nunca mais. Ele vai te odiar pelo resto da sua vida. E é capaz que até esse demônio se suicide por causa de você. Porque ele sabe que ele não dá conta com você. Agora, quando o crente fala o sangue de Jesus tem poder, e o demônio anda de mãos dadas com ele, com esse crente, é porque esse crente não sabe o que diz, não tem entendimento da realidade dessa verdade grandiosa que é a redenção de Cristo. Aí está lá o demônio, o pastor expulsa o demônio na igreja, de um demoniado. Quando o pastor vai embora, o demônio vai com ele para a casa dele, no carro dele, na casa dele, sai vivendo com ele. Por quê? Então é preciso que nós venhamos a entender essas coisas. O que é a verdade de Deus para você? Olha, coloque isso no seu coração. Se dê a oportunidade de você se incomodar com isso. O que é a verdade de Deus para mim? Se você perguntar isso para um adventista, ele vai te dar um estudo bíblico, dizendo que você tem que crer em Ellen White, que você tem que guardar o sábado, você tem que dar o dízimo, você não pode comer aquela comida, não pode beber aquela bebida. Você perguntar para o testemunho de Jeová o que é a vontade de Deus para ele, ele vai dizer, não, é que você não pode doar sangue, é que você não pode chamar Deus de Deus, tem que ser de Jeová, porque Jeová é o nome de Deus, como se Jeová fosse o nome de Deus. Gente do céu. E aí, se você perguntar para a igreja do véu, vão dizer, ou a igreja cristã no Brasil, congregação cristã no Brasil, que a vontade de Deus é que as mulheres usem um véu. A vontade de Deus é que não haja pastores com tal nome, e que embora haja pastores, que eles não sejam chamados de pastores. Mas se tem não tem um nome, o que importa é que não pode ser chamado disso. Se você for no Universal, perguntava, não, é que você seja rico. Você vai à Assembleia de Deus? Não, você não pode cortar cabelo. A vontade é que você não corte o cabelo. O que mais? Que não use brinco, nem batom, nem blush, nem sombra, nem esmalte. Não depile a perna, nem um sovaco. E daí por diante. E o homem que não jogue bola, que não assista televisão, que não jogue baralho, nem jogue dominó, nem jogue sinuca, que não beba cerveja, não assista futebol e não use bermuda. Aí a vontade de Deus é a vontade de Deus. Gente, que miséria de Deus mesquinho é esse? Temos que crescer. Aí você vai na outra igreja, cada uma tem uma coisa. E a humanidade descendo por o buraco. O egoísmo consumindo o ser humano. E os crentes, os mais egoístas, os mais avarentos, os que disputam maiores posições,
E os incrédulos dando um banho nos cristãos. Porque os incrédulos, pelo menos alguns, estão pagando as contas. O que está acontecendo? Eu pergunto, o que é a verdade ou que seja a vontade de Deus para você? Se você não tiver uma resposta que seja à altura do Deus que você crê, então tem uma coisa errada. Eu falo isso porque quando o escritor aos Hebreus colocou essas palavras aqui, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, vocês nasceram criança, e já era para discernir a verdade enquanto realidade. Mas vocês continuam achando que a vontade de Deus é um templo de 40 metros quadrados na cidade de Jerusalém, em Israel. E vocês acham que a vontade de Deus é um altar feito de pedra, ou seja, de bronze, no qual você mata um animal e derrama o sangue do animal para Deus. E Deus vai ficar feliz vendo aquele sangue correr. Que maravilha, sangue vermelhinho, quente, ainda está borbulhando. Essa é a vontade de Deus. Aí lá vem o sacerdote com bolo, feito de farinha de trigo, ou que seja, de cevada, para Deus, aquele bolão, para Deus, como se Deus quisesse comer um bolo. Aí os hebreus, no dia de sábado, só podemos caminhar 1000 metros. A distância de um sábado, 1 quilômetro. Então você tinha que fazer as contas. Bem, para onde eu vou hoje? Eu vou para a casa do fulano, tem quantos metros? Não dá. Não dá porque vai dar 1,5 quilômetros. Então eu teria que chegar na porta da casa e ficar parado. Porque senão eu peco. Porque a vontade de Deus é que eu não dê mais 5 passos para frente. Isso era a cabeça do hebreu. Você acha isso ilógico? Ilógico também é hoje a pessoa pensar que não pode cortar a ponta do cabelo. É a mesma coisa. Com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, já era para vocês serem mestres, pessoas esclarecidas, pessoas que conseguissem ver, interpretar os símbolos, as sombras, as figuras. Não, sabe o que acontece? Tendes necessidade de alguém que vos ensine de novo. Falar a mesma coisa. O quê? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Ou seja, nós não temos como avançar no entendimento. Vocês estão precisando que nós voltemos nas coisas básicas. Nas coisas básicas. Me recordo que quando eu fiz o curso de letras, no primeiro semestre nós tivemos um embate muito grande na faculdade, porque de 40 pessoas, de 30 pessoas que tinha na turma, 29 delas tinham uma insatisfação com os professores. De 30 alunos numa turma, 29 tinham uma insatisfação com o ensino dos professores. Qual é a insatisfação? O professor fulano fala e ninguém entende nada que ele fala. E eu observando aquilo, né? Olhando. Fizeram uma rebelião. Reuniram todo mundo. Vamos fazer um abaixo-assinado para tirar o professor. Eu perguntei, mas por qual razão não vamos tirar o professor? Não, porque ele fala umas palavras que ninguém entende nada. Ele não explica as coisas que ele fala. Ele está falando para a gente que o sujeito não pode ser separado por vírgula do predicado. E eu não estou entendendo, eu quero que ele explique isso para mim. E eu falei, não vou participar disso não, dessa rebelião não. Vou ficar fora disso. Mas os 29 resolveram chamar, aí chamaram lá a pessoa responsável, o coordenador do curso, chegou na sala, ouviu as reclamações, falaram. E aí depois que todos falaram, eu levantei a mão, falei, eu posso falar? Pode falar. Eu falei, olha, o problema nosso, porque eu fazia parte da turma, né? É que nós aqui, nós temos um desnível muito grande de entendimento. Aqui tem alunos que terminaram o ensino médio, tem mais de 60 anos.
Falei. E de lá para cá, nunca leram um jornal, um livro, nada. Então, ela não tem condições de acompanhar. Aqui tem pessoas, eu dizendo, que fez o ensino médio, ensino fundamental e médio, à distância, aqueles que você faz em 6 meses. Correu, pagou para alguém, comprou o diploma. E aí chega aqui e não tem preparo. Aí vem o outro que fez certinho, mas aquele certinho também não valeu de nada, que lá atrás ninguém ensinou nada para ele também não. Então aqui ninguém tem culpa. O único culpado aqui é a faculdade. Primeiro semestre. Porque vocês deram para eles, para todos nós, prova de vestibular, e vocês disseram que todos nós estávamos habilitados. Vocês disseram que estavam habilitados. Então vocês querem o dinheiro do povo, nós não estamos habilitados coisa nenhuma, mas vocês querem a grana. Então, a reivindicação, ela não é justa, mas ela é compreensível. Porque nós não temos condições. E os professores também não têm condições de parar para ensinar o que nós deveríamos ter aprendido na 5ª série. Senão ele não vai para frente. Se chega no curso superior, tem que voltar à 5ª série, e depois à 6ª, 7ª, ele não avança. Acaba o curso e ele lá na 4ª série ainda. Entenderam ou não? É o caso daqui, ó. Quando era para vocês serem mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade que vos ensine novamente a doutrina elementar acerca de Deus. Tem que voltar nos rudimentos, lá em Moisés. E já era para nós termos deixado Moisés para trás há muito tempo. Moisés foi um degrau de grande importância no crescimento da humanidade. Mas todo degrau superado fica para trás. Sempre há um à frente a ser galgado. Nunca podemos desprezar o degrau, mas não podemos levar conosco. Se você está aqui nesse degrau e você quer avançar o degrau de cima, você coloca a perna lá em cima, mas não quer tirar a perna do degrau de baixo. Não, é muito importante o degrau de baixo. Mas você não vai subir. Não, mas eu já estou com o pé aqui. Não, você tem que colocar os dois. Deixa o degrau para quem vem atrás de você. E avance para o próximo e vai avançando. Do contrário, você vai ficar ali fossilizado no tempo, sem compreender. E a pessoa prega para você, ela explica para você, mas tudo o que diz não funciona, nada serve, nada é satisfatório. E sua vidinha vai ficar passando nesse moedor. A carne moída passou várias vezes, já virou aquela massa, mas passa de novo, e passa de novo, e passa de novo, e você não cresce, e você não avança. Está aqui, ó. Versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, deste modo, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então a ideia aqui é uma repreensão muito forte que o escritor aos Hebreus faz aos hebreus que não avançaram, que não cruzaram rios, que não acompanharam o espírito do tempo, que não se permitiram serem conduzidos passo a passo, de tempo em tempo, de dispensação a dispensação, pelo Espírito da verdade que vem guiando os homens ao longo da história. Então, por esses motivos aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele vai dizer assim: por isso, vírgula, pondo de parte, olha que extraordinário, né? Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, pondo de parte, essa é a maneira de fazer, colocando de lado, deixando para trás, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Puxa vida,
Se na Bíblia tem tal orientação, por que nós resistimos deixar para trás as coisas elementares para avançarmos para o que é perfeito? Onde é que está a sua resistência? Onde é que está? Qual é a sua dificuldade? É orgulho de você não querer confessar que você está errado? É arrogância em você querer manter uma postura? Porque o que vão dizer de você se você ter que abandonar essas coisas para trás? Por quê? O que te impede? Por que não falar, não, eu preciso avançar para o que é perfeito. E não se avança para o que é perfeito se não colocarmos de lado as coisas elementares. É a história do degrau. Você, para avançar um degrau superior, tem que deixar o anterior. E abandonando, e galgando. E eles têm uma importância para quem ainda está subindo. Para quem já subiu, aquilo está ultrapassado. Perfeito? Bem, que Deus possa nos dar graça e que nós possamos orar a Deus, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda. Me ajuda a entender essas coisas. Me dê humildade para eu poder falar, eu estava errado mesmo. Se eu for contar as vezes, amados, aqui, que eu tive que assumir que a minha compreensão não estava certa. E tive que dizer para o povo, irmãos, não estava certa a minha compreensão. O que é que eu posso fazer, pastor Renato? Eu tenho culpa? Eu achava que estava certo. Se não está certo, é meu dever dizer às pessoas que eu, na minha sinceridade, entendi assim. E que agora eu não posso mais continuar ensinando daquele modo. Eu preciso mudar. Pastor, mas assim parece que a verdade ela é vulnerável. Não, vulnerável somos nós. A verdade sempre esteve no lugar que ela está. Ela não é mutável. A verdade é a verdade. Somos nós que na nossa deficiência não conseguimos enxergá-la direito. Então, quando alguém muda, não muda como quem relativiza a verdade, mas como quem assume a sua deficiência e sabe que todo ser humano está limitado e que essas limitações são superadas na medida em que a verdade vai se manifestando.